Ok, pessoal, conhecimentos socioculturais, tá? E econômicos aí da nossa cidade de São Luís Maranhão para a prova da Guarda Municipal de São Luís, tá? Então a gente vai estudar os aspectos socioeconômicos, culturais para a prova da Guarda de São Luís do Maranhão, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de população, a população estimada de São Luís do Maranhão é aproximadamente, segundo dados do IBGE. E aí, pessoal, o que é que vocês marcariam? Aproximadamente 1 milhão, né, 115.932 pessoas, tá? Então, aí, aproximadamente 1,1 milhão de habitantes, tá bom? População estimada de São Luís do Maranhão. Gabarito letra A de avião. Lembrando que a população formada por descendência europeia, indígena, né? Europeia, indígena e africana. Tudo bem? Até porque, né, quando a gente fala São Luís, ela foi fundada ali, né, pelos franceses com De La Touche, tá? Mas depois foi tomada por Portugal. Os holandeses quiseram invadir, porém Portugal manteve a vitória, tá? Então, aí dominada, tem uma predominância portuguesa também, mas ela foi fundada pelos franceses, tá? Vamos aqui à segunda questão. Quem nasce em São Luís goza de privilégio. Tem dois adjetivos gentílicos. Um é são luisense e o outro é ludovicense, pessoal. Também conhecido como ludovicense, tá? Então, gabarito da questão, letra D de dado. Fechou? Gabarito da segunda D de dado. Vamos aqui à nossa terceira questão. Vamos lá. É a única cidade brasileira fundada pelos franceses, por franceses, no dia 8 de setembro de 1812. Então, 8 de setembro de 1612, teve a fundação da cidade de São Luís, tá? Mas ela posteriormente foi invadida por holandeses e, por fim, colonizada pelos portugueses, tá? Então, a cidade de São Luís, ela é localizada na ilha de Upaon-Açu. Então, a gente vai ter a ilha, certo? Aqui, onde a gente vai ter uma saída pela BR-135, BR Federal, e a gente tem praticamente São Luís aqui, né? Tem Passo do Alumiar, tem um Passo do Lumiar, Passo do Lumiar, tem um Raposa, né? Tem São José do Ribamar, dentro da ilha, certo? São José do Ribamar, dentro da ilha, e lógico, São Luís, né? Dentro da ilha, 4 municípios. Então, quando a gente fala nessa divisão, né? Na ilha de Upaon-Açu, ou a ilha de São Luís, no Atlântico Sul, logicamente, onde a gente tem uma proximidade com a Europa, podemos dizer até mesmo que, como São Luís demorou, né, não aderiu à independência na época do Brasil, ela demorou um pouco para poder aderir, porque ela queria ficar perto dos portugueses ainda, né, com a metrópole. Então, assim, de um lado você vai ter a Baía de São Marcos, e pelo outro lado você vai ter a Baía de São José do Ribamar, que é próximo ao município, logicamente, né? Então, aqui vai ter a Baía de São José do Ribamar. São José do Ribamar. Então, ela tem essa localização que é importante. O próprio edital ele pede a questão da localização da cidade, tá? São José do Ribamar e São Marcos. Tranquilo, pessoal? Ali chamado no Golfão Maranhense. Então, nesse caso, é a única cidade brasileira fundada por franceses, São Luís do Maranhão. Tá bom? Então tá aí, você pode observar no mapa, São José do Ribamar, Passo do Lumiar e o Raposa aqui na ponta, né? Beleza? Tranquilo? Então aí, localizado entre duas baías, aí, Baía de São Marcos, Baía de São José do Ribamar, com saída para o Oceano Atlântico. Você pode pegar o ferry aqui, né? Ferry boat e chegar até Alcântara, ó, essa ligaçãozinha aqui, tá? Você pode, pelo ferry, você pegar essa ligação e chegar até Alcântara. Vamos lá.
Questão 4. É o município mais populoso do Maranhão e o quarto da região Nordeste. Quarto município da região Nordeste, quando a gente fala de população. E aí, pessoal? De toda essa área aqui, ó, 283 km² estão em perímetro urbano. Tá? Perímetro urbano. Então, uma cidade muito urbana, tá? Então, nesse caso, é São Luís, pessoal. Tranquilo? Nesse caso, é São Luís do Maranhão. Mais populoso do Maranhão, município mais populoso do Maranhão e o quarto da região Nordeste, tá? Quinta questão diz o seguinte: São Luís situa-se na ilha de Upaon-Açu, ou Ilha São Luís também chamada, tá? Dispondo de um clima, e aí, pessoal, qual o clima da cidade de São Luís? É um clima tropical úmido. Tropical úmido com chuvas ali no período entre dezembro a junho, tá? Só grifar aqui, ó. Gabarito dessa questão, letra D de dado. Então, quando a gente fala de clima, um clima tropical quente e úmido, né? Tropical, posso até dizer quente e úmido. Bom? Então, ilha de Upaon-Açu, que é a que a gente viu aqui, né? Que é essa ilha onde São Luís está dentro, tá? Vamos aqui à sexta questão. São Luís abriga importantes terminais portuários da região Nordeste. E aí, pessoal? Quais são os terminais portuários que São Luís abriga? É o Ponta da Madeira e o Porto de Itaqui, tá? Terminal Ponta da Madeira e o Porto de Itaqui. Muito importante essa informação, tá, pessoal? Até porque, na verdade, o Maranhão está dentro daquela região da Matopiba, onde tem aquelas estradas de ferro para levar minério, né? Até mesmo produtos primários do Centro-Oeste para chegar até nos portos para poder serem exportados para a Europa, até por causa da proximidade. Então, Ponta da Madeira e o Porto de Itaqui. Bom, não é Porto do Pecém, que é no Ceará, Porto do Suape também não é, Terminal de Madre Deus também não é. Sétima questão. O Centro Histórico de São Luís foi reconhecido, porque na verdade ele foi tombado em 1974, mas ele foi reconhecido como patrimônio cultural, né, diante de da Unesco ali, internacional, em 97, mas tombado mesmo em 74, tá, pelo IPHAN, tá, pelo IPHAN. Então, reconhecido como patrimônio cultural, eu peço até que vocês prestem atenção nesse detalhe. Ele foi tombado em 74, porém o reconhecimento ele veio como patrimônio cultural em 97. Gabarito da sétima, letra B, viu? Então não esqueçam desse detalhezinho aqui para levar para a prova de vocês. Vamos lá, ó, dados importantes que eu trouxe para vocês. Como eu falei para vocês, ó, a cidade ela foi fundada por franceses. Tá? Por meio eles construindo um forte de São Luís no período do Brasil colônia. Porém, as tropas portuguesas ocuparam essa região e conseguiram estabelecer o domínio da área. Mesmo após outras invasões, como eu falei, os holandeses eles tentaram até invadir aqui. Se você observar que a gente dentro da cidade de São Luís tem a Avenida de la Touche, a Avenida dos Holandeses. Então, acho que é justamente por essa mistura, né? Porque teve a história dos holandeses aqui, dos franceses, né, que chegaram a criar, e os portugueses, tá bom? Tem a Avenida dos Franceses aqui, tem a Avenida dos Holandeses. Então, tudo isso, esses nomes fazem parte da história, tá? Mas predomínio, com certeza, foi das tropas portuguesas, tá? Antigamente, antes da chegada dos europeus, né, essa área era dominada pelos índios tupinambás, tá? Importante também esse dado para a prova de vocês. Vamos lá resolver mais algumas questões. A região metropolitana da Grande São Luís ela é formada por quantos municípios? 13 municípios, pessoal. Ó, gabarito dessa questão número 8, letra D de dado, tá? 13 municípios. Fechou? Então, quando a gente fala de região metropolitana da Grande São Luís, ela é formada por 13 municípios. Marque uma alternativa, questão 9, que não constitui municípios que não fazem parte da região metropolitana de São Luís. E aí, pessoal? Quais são esses municípios que não fazem parte da região metropolitana de São Luís?
E aí, o que vocês marcariam? Pinheiros e Balsas, Alcântara e Bacabeira, Passo do Lumiar, Raposa, Rosário, Santa Rita, São José do Ribamar, Axixá, Cachoeira Grande. Atento ao comando da questão. Eles querem o que não faz parte da região metropolitana. Pessoal, só Balsas, se você imaginar, está na região sul do estado do Maranhão. Letra A, tá? Pinheiros e Balsas não fazem parte da região metropolitana de São Luís. Alcântara faz parte? Faz. Bacabeira, Passo do Lumiar faz parte. O Raposo, Rosário, Santa Rita, São José do Ribamar, Axixá, Cachoeira Grande fazem parte da região metropolitana, né, constituindo e fazendo parte dos 13 municípios que fazem parte dessa região metropolitana, tá? Então, como ele quer a alternativa que não faz parte, gabarito letra A de avião, tá bom? Vamos aqui à próxima questão. A fundação de São Luís do Maranhão foi, como a gente já viu, né? Já vimos, 8 de setembro de 1612 pelos franceses. Tá? Pelos franceses, tá bom? Gabarito da questão 10, letra A de avião. Lembrando que essas questões da prova com certeza irão sair daqui, pessoal. Vamos ficar atento, hein? Falando um pouquinho sobre fundação de São Luís, o que é que a gente pode lembrar? Foi fundada em 8 de setembro de 1612. Por quem, Muniz? Daniel de la Touche, só lembrar daquela avenida, e François de Razilly. Então, professor, me diga uma coisa, eu tenho uma dúvida. E esse nome, São Luís do Maranhão, tem relação com o quê? Da onde é que surgiu? Pessoal, muito importante e boa pergunta do nosso aluno imaginário. Vamos lá. Qual era o objetivo dos franceses vir para cá? Ora, dentro de uma economia mercantilista, é lógico que os franceses queriam estabelecer uma França equinocial aqui. Então, a capital maranhense, na verdade, ela encontra esse nome em homenagem ao então rei da França, que era Luís XIII. Inclusive, ele morreu aí nas cruzadas lutando, né? Então, homenagem ao rei Luís XIII, por isso que o nome é São Luís. Então, é as raízes da sua nomenclatura. São Luís veio por causa do nome de um rei francês. Tá vendo? Importante essa informação para vocês. Vamos continuando aqui. Lembrando que o Maranhão ele foi o último estado do Brasil a aderir à independência do Brasil em relação a Portugal, tá? O Brasil ele decretou lá a independência ou morte, só que o estado do Maranhão ficou aqui, e não aderiu logo de início, não. Eles ficaram isolados. Depois de um tempo foi que eles vieram aderir, assinando lá em Caxias o termo de adesão, tá? Então ele foi o último estado a aderir à independência do Brasil. Na época, o Maranhão ele era uma das regiões mais ricas do Brasil. Então, existia um intenso tráfego marítimo com a metrópole, com Portugal. Então, eles tinham uma boa relação. Inclusive, os comerciantes ricos, os filhos deles estudavam em Portugal. Tá? Então, quando o Brasil declarou a independência, o Maranhão foi o último estado a aderir. Ele não quis, ele meio que disse assim, não, eu não vou aderir agora. Até porque aqui tinha uma forte presença militar. Né? Então, teve guerras e guerras para tentar fazer com que o Maranhão aderisse, né? Mas depois de um tempo ele aderiu. O pessoal aqui foi bem resistente. Tá? Então, como existe essa facilidade de trocas comerciais com Lisboa, por conta porque era perto, né, da Europa, então economiza no combustível, economiza em tudo. Então, por isso que se você for analisar, o Maranhão ele tem uma proximidade maior com a Europa do que o Rio de Janeiro, com o Sul, por exemplo. Então, por isso, como o Brasil é um país continental, então por isso que o Maranhão não quis aderir logo de início a independência do Brasil, tá? Esse termo de oficial de adesão do Maranhão, ele veio em 7 de agosto de 1823, na cidade de Caxias. Então, depois de um tempo, aí foi assinado a independência do país. Em Caxias, cidade que é aproximadamente 368 quilômetros de São Luís, tá? Importante essa informação. Vamos aqui na 11ª questão. Situado no litoral nordeste brasileiro e, portanto, sob a influência da baixa latitude e da maritimidade, em São Luís existe a ocorrência de um clima, já falamos, clima tropical úmido. Fechou?
clima tropical úmido, pessoal. Quando a gente fala em vegetação, o que é que a gente tem que pensar? São Luís do Maranhão é uma cidade que possui tipos vegetacionais típicos característicos de áreas litorâneas, por exemplo, como dunas, restingas e manguezais. Apesar de ter também uma parte de vegetação ombrófilas, né, que a gente chama, né, com árvores altas, folhas largas, é um conjunto, é uma mistura de vegetação, até porque aqui é Nordeste, porém fica próximo ali ao região Norte, então tem um pouquinho de Amazônia com um pouquinho de faixa litorânea. Então aqui, por isso que ele diz que aqui ainda existe áreas de matas que são compostas por palmáceas, o babaçu, mas a gente sabe que tipicamente aqui é litorâneo, dunas, restingas e manguezais. Vamos aqui à questão número 12. O que ele fala? A umidade relativa do ar média é de 65%, chegando a 80% no período chuvoso. E aí, qual é o período que se estende do período chuvoso, pessoal? O que é que vocês marcariam? O período chuvoso é de dezembro a junho, pessoal. De dezembro a junho. De dezembro a junho. Fechou? Muito importante esse detalhe. Dezembro a junho. Questão 13. A cidade de São Luís está situada na ilha Upaon-Açu, conhecido como Ilha Grande ou Ilha de São Luís. Integra o domínio das... Pessoal, quando a gente fala de domínio, né, segundo as classificações de Aziz, né, o geógrafo, quando a gente fala cidade de São Luís, ela é situada na ilha de Upaon-Açu, a gente já viu, conhecido como Ilha Grande, né, de São Luís. Quando a gente fala de domínio, o que é que a gente tem que entender? Que São Luís integra o domínio das planícies e terras baixas costeiras, até apesar de ter um pouquinho de ondulações, porém integra as planícies e terras baixas costeiras, tá? Gabarito dessa questão, letra C de casa, pessoal. Muito importante essa nossa questãozinha aqui, tá bom? Para a prova de vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar e vocês vão acertar essas questões na prova, tá? Vamos lá? Próxima questão diz o seguinte. Vamos lá. 14. A cobertura vegetal de São Luís pertence à chamada Amazônia Maranhense, uma vez que esse bioma se estende pelo noroeste e parte do nordeste do estado. Compõe, além disso, o sistema costeiro marinho do Brasil. Olha lá, chamada de Amazônia Maranhense, uma vez que é o bioma que se estende pelo noroeste e parte do nordeste do estado. O trecho do litoral, conhecido como reentrâncias, olha esse nome, ó, reentrâncias maranhenses, devido ao recorte da linha costeira. Devido àquele recorte da linha costeira, pessoal, o trecho do litoral aqui, que tem essas reentrâncias, que são essas entradas assim, ó, até rodeando a ilha, é composto principalmente por vegetação de quê? De mangues e vegetação dunar, tá bom? Vegetação dunar nas entrâncias, mangues e vegetação dunar, assim como eu falei para vocês, típico de zonas litorâneas, tá? Gabarito da 14, letra C. Vamos fazer um resumão importante aqui para a prova de vocês? Vamos lá, garoto. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, que se Deus quiser, vocês vão conseguir acertar essas questões na prova. Vamos lá. A cidade de São Luís foi fundada em 1612, como já falamos. A partir da chegada de quem? Das tropas francesas na região, tá? Tropas francesas na região. O estabelecimento oficial das tropas portuguesas ela se deu em 1645, depois, por meio de vitórias militares contra os franceses, e posteriormente também lutaram contra os holandeses. Quando a gente fala de geografia do nosso território são luisense ou ludovicense, é caracterizado pelo relevo formado por planícies litorâneas. Já falamos, ó, relevo de planícies. É plano, pessoal, aqui, tá? Planícies litorâneas. Pelo clima tropical, como já falamos, tropical úmido. Vegetação, lembra das dunas, dos mangues e das restingas, tá? Então, a cidade está situada em uma ilha chamada de Upaon-Açu, não esqueça. Continuando nosso resumão,
Nós falamos que São Luís é a quarta maior cidade em população da região Nordeste do Brasil. Município que conta com cerca de 1,1 milhão de habitantes, tá? Lembrando, quando a gente fala de população, é formado por meio de quem? De imigrantes europeus, nativos indígenas e escravos africanos. De novo, europeus, nativos indígenas e escravos africanos, ok? Muniz, quando eu falo de economia de São Luís, a economia, o que é que sustenta? Será que é o setor primário, secundário ou terciário? É a base terciária, pessoal. A base da economia de São Luís, né? Através do comércio, serviço, logístico, turismo, né? A cidade ela conta sim com indústrias e transformação, porém a base da economia é formada em cima do setor terciário, que é a venda, né? Do comércio ali de ponta, tá bom? Realmente vendendo um serviço pronto. Vamos lá. São Luís está localizado também, como a gente falou, o Porto de Itaqui. Tá? Não esqueçam desse porto aqui. Um dos mais importantes portos marítimos do Brasil. É responsável por um grande volume de exportações, né, de produtos primários, né, principalmente da agropecuária, que vem aí da região centro-oeste. Então, essa cidade ela conta ainda com ferrovia São Luís, Teresina. Então, é importante a gente saber quais são essas ferrovias que a cidade conta, que pode cair na sua prova. Quando eu falo em ferrovia, a gente tem que lembrar de quem? Ferrovia São Luís Teresina, ela liga até a Transnordestina. São Luís Teresina, tá? Carajás e Norte-Sul. Norte-Sul vai ligar até o Centro-Oeste, né? Carajás chega até ali o Pará, pega pelo Pará, tá bom? Então, cuidado com essas ferrovias aqui. Quando a gente fala da divisão administrativa dos bairros, oficialmente 38 bairros, mas se a gente for considerar as subdivisões, vai chegar aproximadamente quase 100 bairros. Porém, por exemplo, o nome do bairro 1, o nome do bairro 2, que é tipo as subdivisões. Então, se a gente for considerar as subdivisões, vai dar mais de 100, mas oficialmente 38 bairros oficiais, tá? Dessa nossa divisão administrativa dentro da cidade. Não podemos esquecer do Centro Histórico de São Luís, que ele foi incluído na lista de Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas, né, para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, em 97, foi reconhecida, logicamente. Né? E dentro, quando a gente fala do Centro Histórico, não podemos esquecer dos azulejos portugueses, né, fruto da cultura barroca, aí, típicos do casarial colonial, né, o casário colonial local, o símbolo da cidade. Tá bom? Então não esqueçam dos azulejos portugueses aí, tá? Muito bonito aqui, ó. Trouxe até uma foto para vocês darem uma analisada aí. Vamos na questão 15? Vamos lá, Muniz. Localizada sobre uma região insular, São Luís está entre as baías de São Marcos, como eu já falei, do Arraial, e de São José do Ribamar, com saída para o Oceano Atlântico, como eu falei para vocês. Proximidade com a Europa. Tá? Com saída para a Europa. Gabarito da 15, letra C de casa. Vamos lá. Questão número 16. O território de São Luís é bem drenado, rios, né? Vamos falar dos rios agora, hidrografia. E abriga diversos mananciais. Marque a alternativa que não é um rio que drena a capital. Pessoal, vamos lá. Será que o rio Anil ele drena a capital? Sim. O rio Bacanga? Também. Rio Maracanã? Rio Tibiri? Também. Agora o rio Muni não. Apesar do rio Muni estar dentro do estado, ele não vai drenar aí a cidade de São Luís, a capital, tá? Então, rio Anil passa, rio Bacanga, rio Maracanã, rio Tibiri, tá bom? Agora, rio Muni não. Então, muito cuidado com relação à hidrografia. Questão 17. É o mais representativo na economia ludovicense. Então, a gente já sabe que é quem? Que é o setor. Qual é o setor? Terciário, né? Como eu falei para vocês. Ele vai abarcar todas as atividades relacionadas à administração pública, defesa, comércio, serviço e também aquelas que são atreladas no Brasil, né? Na capital maranhense. Tranquilo? Então, aqui é o setor terciário, pessoal. É base da economia do São Luís, tá? Setor de serviços, comércio, né? Serviços. Então, se você observar aqui, ó, a ilha,
né? Aqui tem a Baía de São Marcos, Baía de São José, né? Tem o Oceano Atlântico, a saída para o Oceano Atlântico, ó, tá bom? E os municípios que eu falei que tem dentro, Raposa, Passo do Lumiar, São José do Ribamar, certo? E aqui a BR, né, ó, que vai sair para o interior do continente, a BR-135, tá? Gabarito da 17, letra C. Vamos aqui na 18. São Luís abriga a sede do governo, tornando-se assim como centro político estadual. Centro político estadual. Vamos lá? Olá. As atividades administrativas são executadas, em sua maioria, no prédio. Da onde é que é o prédio que é executado as atividades administrativas? Palácio dos Leões, tá? No Palácio dos Leões são executadas, em sua maioria, no prédio do Palácio dos Leões, no centro histórico da cidade. Então, São Luís abriga a sede do governo. Aí, na maioria das atividades são executadas ali no Palácio dos Leões, tá? Vamos aqui na questão 19. A capital maranhense possui uma ampla conexão com outros municípios e estados brasileiros por meio de rodovias federais, como a BR-135 e BR-316, lógico. A estrada de ferro Carajás, quando a gente fala de ferrovias já, também conhecida pela sigla FEC, é uma ferrovia diagonal, olha aí, brasileira com 892 km de extensão, em bitola larga, operada pela mineradora Vale, passa pelos estados do Maranhão e do Pará, ligando o porto de Ponta da Madeira, né, no município de São Luís, a Marabá e Paraupebas. Então, pessoal, aqui a gente está falando da estrada de ferros Carajás, né? Logicamente, a própria questão entregou aqui, ó. Ele está falando da estrada de ferro de Carajás. Entregue mesmo essa questão, tá? Na verdade, era para ele ter feito o seguinte, ó. Era para ele ter sublinhado isso aqui, ter dado todas as características e no final pedir qual era a estrada de ferro que liga, que passa pelo estado de Maranhão e do Pará, ligando ao porto da Ponta da Madeira, né, passando ali dos municípios de São Luís, Marabá e Paraupebas. Era só ter dito que é a estrada de ferro Carajás que faz tudo isso, tá? Muito importante, mas é importante que a gente repita e entenda essas características dessa estrada de ferro, tá? Ok, vamos continuar aqui. Então não esqueçam dessa rodovia, tá, pessoal? Ela passa pelo Pará também. Estrada de ferro dos Carajás. Gabarito letra A. Cultura de São Luís. O que é que a gente pode imaginar? Ó, quando a gente fala de São Luís, é um dos centros culturais mais dinâmicos do Brasil, tá? Ele é formador dos aspectos da cultura do município, né, por meio dos seus grupos étnicos, europeu, indígena, africano, tá? Então a cidade ela conta com um belo acervo arquitetônico. Tem várias construções históricas com destaque para os prédios representativos do barroco português, como eu falei. Lembra lá dos azulejos azuis, tá? Como eu falei, os azulejos portugueses que enfeitam a fachada daquelas construções locais é um símbolo da cidade, tá bom? O Centro Histórico de São Luís, inclusive, pessoal, ele foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas, a Unesco. Foi reconhecido ali em 1997, apesar de seu tombamento ser em 74. Quando a gente fala de cultura, o município também é berço dos mais importantes escritores brasileiros, como a Luiz Azevedo, Gonçalves Dias, o Graça Aranha, tá? Então, berço de grandes escritores. Dizem que até São Luís é Atenas brasileira, né? Pelo fato de lançar grandes escritores, tá? Importante também. Quando a gente fala de cultura, a gente pode citar o Teatro Arthur Azevedo, que é localizado na cidade. É um dos mais antigos que tem, ele foi inaugurado ali em 1817. Teatro Arthur Azevedo, não esqueçam. Ele é um importante prédio histórico e cultural de São Luís, pessoal. Assim como também tem o Convento das Mercês. Foi construído em 1654, ele é um pouquinho mais antigo, né, e cedia na atualidade, esse prédio lá da Convenção das Mercês, a fundação da memória republicana brasileira. Já falei do Palácio dos Leões, né, que é onde fica a sede do governo, que é sediado em São Luís.
tá? Que na verdade ele foi construído por quem, Muniz? Pelos franceses na invasão, né? E a Catedral de São Luís, que é importante, o símbolo da arte barroca na cidade é a Catedral de São Luís, tá bom? Não esqueça, o símbolo da arte barroca na cidade. Quando a gente fala de cultura ainda, ó, São Luís é conhecido como a capital do reggae no Brasil, sendo chamada também de Jamaica brasileira. O carnaval e as festas juninas, Muniz, são destaques dentre as festas que ocorrem no município. Os festivais do Bumba Meu Boi, né, também são típicos da cidade. E também existem manifestações culturais locais, como por exemplo o tambor de crioula, de origem africana, né? E o cacuriá, tá bom? Então é importante também você saber desses aspectos culturais de São Luís. Vamos aqui responder uma questão, marque a alternativa incorreta, ou seja, errada, sobre a cultura de São Luís. Vamos lá. Ele quer a alternativa incorreta sobre a cultura de São Luís. O que é que vocês marcariam aí? Estas são oriundas dos povos que compuseram a sua população, como franceses, portugueses, americanos não, africanos e indígenas. Está errada essa questão, o gabarito já é a letra A. Os trabalhados azulejos portugueses são vistos principalmente pela área mais antiga da cidade. Trata-se do Centro Histórico de São Luís. Correto. Algumas das celebrações tradicionais realizadas na capital maranhense são as festas juninas, o carnaval e a festa da Jussara. Perfeito! Então fica atento que a festa da Jussara também é muito importante. Letra D. Entre as danças típicas, não podemos deixar de mencionar o Bumba Meu Boi e o Cacuriá. Perfeito. As manifestações culturais se estendem para diversas outras áreas, como música, né, como destaque para o tambor de crioula africano e para o reggae, estilo do qual São Luís é considerada a capital brasileira. Também está corretíssima essa questão. A única que está errada é a letra A, porque ele disse que incluiu os americanos. Não, população formada por cultura francesa, portuguesa, africana, indígena, tá bom? Então o erro dessa questão é dizer que os americanos também, só que está errada. 20, letra A. Vamos aqui a 21. A Casa do Tambor de Crioula é outro importante centro cultural maranhense, valorizando uma das principais danças de origem o quê? Africana, né? Então, a Casa do Tambor de Crioula, origem africana. Tranquilo? Vamos lá, questão 22. Com vistas à expansão de seu domínio, né, sobre as terras situadas no continente americano, foi responsável pela fundação da cidade de São Luís, em 8 de setembro de 1612, com a assinatura de Daniel de La Touche e François de Razilly. Esses nomes estão me cheirando ser francês, pessoal. Então, lógico, os franceses foram responsáveis pela fundação da cidade de São Luís, tá bom? A ferrovia conecta a cidade de São Luís à região centro-oeste e que facilita e vai baratear a escoação agrícola do interior do país ao porto de Itaqui. Isso aqui só pode ser a ferrovia norte e sul, tá, pessoal? A gente viu que tem as principais ferrovias aí, São Luís, Teresina, Carajás e ferrovias norte e sul, tá bom? Essas características aqui que vai ligar São Luís à região centro-oeste, com certeza é a ferrovia norte e sul, tá bom? Vamos aqui à questão 24. Por rodovia, a capital maranhense ela é servida pela que vai ligar a ilha ao continente. Quem é que vai ligar a ilha ao continente, pessoal? Porque a gente está numa ilha, né? É a BR-135, tá bom? BR-135, ok? BR-135 que vai fazer essa ligação. Quando a gente fala de transporte aéreo, só lembrar do Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado. E não esquecer dos ferryboats, né? Que vai realizar a travessia São Luís Alcântara. Não esqueçam dos ferryboats, pessoal, que são aquelas... Os ferryboats são balsas, né? Gigantes que fazem essa travessia São Luís Alcântara. Então, só lembrar dos ferryboats. Eles vão fazer essa travessia, tá? Porque se você for dar a volta pelo
estado, você demora demais até chegar a Alcântara. Então, pelo ferryboat, você consegue chegar até Alcântara, tá? Vamos na 25. Em novembro de 1614, os portugueses venceram os franceses E aí, pessoal? Como é o nome da batalha que os portugueses venceram os franceses? Batalha de... Tá sublinhado, né, Muniz? De Guaxenduba. É a batalha de Guaxenduba. Tá bom? Gabarito, letra C de casa. Então, nós temos a batalha de Guaxenduba, que é a vitória aí, né, dos portugueses vencendo os franceses, tá? Onde, professor? Na Baía de São José. Vamos na 26. Tombado pelo IFAM, em que ano? Lembra que eu falei? 1974. O Centro Histórico de São Luís, localizado na ilha de São Luís do Maranhão, na Baía de São Marcos, é um exemplo excepcional de adaptação às condições climáticas da América do Sul equatorial. E tem conservado o tecido urbano harmoniosamente integrado ao ambiente que o cerca. Então, pessoal, aqui nesse caso, quando a gente fala da criação, a tombação pelo IFAM, foi em 1974, lá do Centro Histórico de São Luís, tá? Que é localizado na ilha de São Luís do Maranhão, lá na Baía de São Marcos. Do lado da Baía de São Marcos, tá bom? Então, é muito conservado esse centro histórico. Lembrando que foi tombado em 1974, mas só foi reconhecido, né, patrimônio que ele dá a Unesco, em 1997. Questão 27. Em toda a cidade, são cerca de quantos imóveis tombados, pessoal? Entre solares, sobradinhos, casas, né, térreas e edificações com até 4 pavimentos. E aí? São conjuntos, né, que mostram a história, né, de São Luís. 4.000 imóveis tombados, pessoal. 4.000 imóveis tombados, tá? Então, conjuntos homogêneos, que são remanescentes do século XVIII e XIX, quando o estado do Maranhão teve uma participação decisiva na produção econômica do Brasil, onde o Maranhão exportava praticamente aí São Luís arroz, algodão, matéria-prima regional. Então, em toda a cidade, são cerca de 4.000 imóveis tombados, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa revisão aí de conhecimentos socioculturais e econômicos de São Luís. Professor Muniz, quem quiser entrar em contato para adquirir o curso, né? O nosso curso aí, nesses moldes com questões para a Guarda de São Luís, é só entrar em contato, ó, nesse número aqui que eu vou deixar, ó, TDD 889 9653 7785, tá? Aí você fala com os nossos atendentes para adquirir o nosso curso. Pessoal, o nosso curso é bacana, tá? Tem pouco tempo para a prova, então a gente tem que resolver questões e ser um pouco mais direto e objetivo. Lá tem todas as matérias: direito penal, processo penal, legislação extravagante, português, tá? Informática. Então não esqueçam desse detalhe que eu vou passar para vocês. Então adquira o curso DDD 88, tá? DDD aqui é 88 e aí você entra em contato pelo WhatsApp 96537785. Adquirir o curso nesse molde de aula é muito importante para a sua preparação. Curso intensivo de questões. Pessoal, um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, até mais.